Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí ligados na live, sintonizadinho às 21 horas. Nós vamos dar início aqui a uma revelação muito forte. Já peço que você que está aí nos ouvindo, que vai entrar, ouvir esta live, que compartilhe de vida. Esta é uma responsabilidade de quem é evangelista e quer fazer discípulos. Amém? Tenho certeza que através da sua vida, muitas almas podem chegar ao conhecimento da salvação em Cristo. E esse é o nosso intuito e desejo. A Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. E quem ganha uma alma, encobre uma multidão de pecados. Queridos, eu vim para pregar Apocalipse hoje. Eu fiquei aqui à tarde meditando, buscando a presença de Deus. Mas quando voltamos da igreja agora há pouco, do culto que nós fizemos lá, em buscar ao Senhor, em oração, na palavra o Senhor nos deu sobre as virgens, e aqui Deus mudou a revelação e nos trouxe a responsabilidade de concluirmos a revelação de como eu devo fazer para agradar a Deus. Então, essa mensagem que ia ficar para domingo, ela fica para hoje, que é quarta, e Apocalipse nós vamos fazer no domingo. Haja vista que eu já quero aí lembrar os irmãos que domingo é ceia e nós vamos fazer a ceia. Os que puderem, que estão já conosco, nossa querida missionária Ida, Patrícia, missionário Carlinhos, os que não faltam nenhum culto, né? Que estão sempre conosco nos cultos de oração, a nossa querida Conceição, que também assim, sempre quando tem possibilidades, está ali conosco, as suas filhas, Bianca, Beatriz, Robert. São pessoas que têm cooperado na oração, que têm buscado a Deus, têm estado conosco nos cultos. Nossa querida irmã Diaconisa Flávia, até o nosso querido César. Um beijo forte, que Deus abençoe a vocês. Nosso querido missionário Carlos, que também esteve conosco aí as semanas que passaram. E Deus abençoe muito. Boa noite para todos os irmãos. Irmão José, Diácono José, esteve também conosco aí a semana passada. Que Deus possa abençoar vocês e a sua família. Bem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, de número 37. Quero convidar você a abrir comigo o livro de Salmos, de número 37. Bem, Salmos 37, versículo de número 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Senhor pela Tua palavra. Tua palavra é o norte, a direção, é a revelação. É o que nasce do seu coração para a noiva, para a igreja do Senhor. Eu quero ministrar debaixo de unção, debaixo de oração, que esta noite será uma noite em que se divide dois períodos, do antes e o do depois. Eu ministro que este dia será o divisor de águas, para quem quer viver uma vida limpa, ímpar, digna, que o Senhor seja glorificado através da sua palavra. Espírito Santo, eu trago ao Senhor a responsabilidade de usar a minha voz, que eu seja nesta noite o teu canal para aqueles que estão desejosos, ansiosos, necessitados de ouvir a tua palavra. Fala conosco nesses minutos em que estaremos aqui. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos então meditar na palavra de Deus. Queridos, eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes subordinado ao tema o que eu devo fazer para agradar a Deus. Eu disse, como nas últimas vezes, vou repetir agora. Só existe uma forma de agradar a Deus. Primeiro, amar a Ele de todo o seu coração. Segundo, ter fé. Amém? O resto é uma consequência que vai te levar a viver uma vida que agrada a Deus. E Deus me deu, através de uma revelação divina, 12 passos. Escute isso, 12 passos para podermos agradar a Deus. Nós falamos aqui sobre o primeiro passo, que foi fé. O segundo, guardar a palavra.
o terceiro, a adoração, o quarto, dízimos e ofertas, o quinto, oração, o sexto, jejum. Nós falamos sobre o arrependimento, sétimo, e hoje nós vamos revelar aí o oitavo passo para podermos agradar a Deus. É importante que você preste muita atenção e que você não perca nenhuma das revelações que Deus te dá hoje para que você venha viver uma vida abençoada, abastada, uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos ouvir então a palavra de Deus. Queridos, o oitavo passo é a renúncia. Baixa só um pouquinho aqui, pastora. Renúncia. Renunciar. Renunciar agrada a Deus. E eu próprio para você. Se você puder compartilhar comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 16 ao 30. Vamos lá? Quem pode, abre a sua Bíblia. Quem não pode, apenas ouça a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus ele vai se revelar. Mateus capítulo 19, amém? Versículo 16 a seguir. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou triste por ser dono de muitas propriedades. Quando nós falamos de renúncia, nós estamos falando em abrir mão, deixar algo que nos satisfaz, que nos alegra, que permite que, de certa forma, estejamos na nossa zona de conforto. Renunciar não é fácil. O texto vai dizer que havia um homem que era jovem e ele era muito rico. Deus havia abençoado este moço, porque o dom de prosperar vem de Deus. Foi isso que o sábio Salomão ele determinou, segundo o que ele escreveu em um dos seus livros. Prosperar é um dom divino. Ser próspero é um dom divino. Quando Deus ele está falando sobre o dom de prosperar ou de enriquecer, ele está dizendo que muito mais do que aquilo que nós podemos conquistar, é aquilo que ele é e o que ele tem. Deus queria se revelar àquele jovem de uma forma diferenciada, de uma forma notória, de uma forma triunfante, porque ele já era rico, ele já tinha todos os bens patrimoniais. O texto vai dizer que ele era dono de muitas propriedades, ele já havia conquistado tudo nesta vida. Então, ao se aproximar-se de Deus, não creio ser uma dúvida, mas querendo demonstrar ao onipotente, ao que tem todo o poder, ao onipresente, ao que tem presença marcada e garantida. A Bíblia diz que ele é de Devore, que ele é Deus de perto, ele é Deus de longe. E ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus sabia quem ele era, sabia o seu kendo efakando e kalamassa, a sua intenção. Assim, Deus vai perguntar para ele: o que você tem feito para conquistar a vida eterna? E ele vai dizer que ele se abnegou de ser um homicida, de ser um adúltero, de ser um ladrão. Ele não era fofoqueiro, nem dizê-lo como dita poe palakio some rabá. Dava mau testemunho ou falso testemunho das pessoas. Ele honrava o pai, ele honrava a mãe.
E, segundo o texto, ele amava o próximo como a si mesmo. E o Senhor olhou para ele e disse: tu fazes isto? Ele disse: sim. E o Senhor, olhando e observando dentro do seu coração, a necessidade de arrancar de dentro do seu coração o incômodo, a avareza, os maus sentimentos, o Espírito de Deus chega através da boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao coração daquele jovem. E Jesus, então, ele declara: já tem feito tudo isso? Ele diz: desde a minha mocidade. Jesus disse: uma coisa ainda falta você fazer. Tudo que você tem, o dinheiro que você tem guardado, seus patrimônios, seus recursos pessoais, suas propriedades, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Então, terás um tesouro para toda a eternidade. O texto vai dizer que aquele jovem, ele se entristeceu, porque era dono de muitas propriedades e se afastou, foi embora. Então Jesus disse: é duro, mas em verdade eu vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Versículo 23 do capítulo 19 de Mateus. Ele dá continuidade dizendo: e ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha que forte, olha que extraordinário. Pedro e os demais vão questionar Jesus acerca da dificuldade dos homens serem salvos, até porque os judeus, se nós analisarmos a história de um judeu, dificilmente você vai ver um judeu pobre, ainda que simples. Dificilmente você vai encontrar um judeu pobre. Isso é assunto para depois, pois nós vamos estar pregando sobre isso também. Então Pedro está dizendo: isso será praticamente impossível salvar a humanidade, os homens. Jesus, ele disse: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Você já deve ter ouvido falar, alguém já deve ter falado para você, que amigo para ele é dinheiro no bolso, que Deus é dinheiro no bolso, que não acredita em nada disso, em nada de Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Guarde bem isso. Nós temos pessoas que fabricam livros que são best-seller. Eles vendem milhares e milhares de cópias. Eles têm sucesso, conquistam, se apropriam de fortunas e se prosperam. Só que os seus livros, eles acabam ficando na prateleira do esquecimento. As memórias das histórias de tudo o que se ouve falar acabam ficando na prateleira do passado. Mas este livro aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. Neste livro você tem recursos espirituais.
é o livro mais vendido no mundo. É antigo e ao mesmo tempo contemporâneo. Bíblia, biblioteca de pequenos livros. Nele você encontra tesouro, riquezas imensuráveis. Sabe, tenho encontrado neste tempo que sou pastor, muitas pessoas que têm suas filosofias, sua metodologia, sua maneira de ver a vida. Famílias que educam os seus filhos, as suas culturas. Se eu for para Santa Catarina, nós vamos ter ali a cultura de Santa Catarina, no Paraná, a cultura do Paraná. Por exemplo, eu quando fui para Ponta Grossa, eu tomei chimarrão, só tomei chimarrão lá. Eles têm sua maneira típica de falar sua comida. Se nós formos para o interior de São Paulo, eles têm a sua maneira de falar, seu estilo de viver, sua comida, estilo de fazenda, né? Arrozinho e feijão, aquela comida temperada, bem caseirinha. Se for em São Paulo, por exemplo, você vai ver eles falar, pô, louco, meu, não sei o que, é legal. Cada um tem a sua maneira de falar. Você vai ver ali aquele bife a cavalo, o paulista gosta de bife, ovo, batata frita, salada. Se você for para Santos, você vai ver uma maneira similar ao Rio de Janeiro de falar, mas, no entanto, não é assim tão parecida, porque o S, ele tem um som diferente, no interior o R tem um som diferente. No Rio de Janeiro, o som tem uma forma diferente, por exemplo, no Rio, no Espírito Santo, naqueles locais ali, eles gostam de comer muito feijão preto. Então, se formos para o Nordeste, as pessoas gostam muito de uma comida mais forte, carne seca, né? Baião de dois, bênção para as vidas de todas as pessoas, e as culturas nós respeitamos, mas nós temos muitas crendices, muitas filosofias. As famílias educam de uma forma e eles aprendem. Você pode perceber que nós temos pessoas que praticam vários ritos, estão subordinados a uma doutrina, a uma religião. Mas eu não estou pregando sobre religião nessa noite, eu não estou falando sobre filosofia, nem sobre cultura. Eu não estou falando de lugares, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando daquilo que direciona a humanidade. A Bíblia faz parte de constituição de países há muitos anos. Estados Unidos, sobre regimento bíblico, até sobre juramento para estar diante de um tribunal, sobre a bandeira, eles professam a Bíblia, a Bíblia. Então hoje eu vim falar sobre a Bíblia, não sobre uma religião, eu vim falar sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina a renunciar. Imagina se eu sirvo, por exemplo, a um Deus. Veja bem, você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho, que cuida do seu filho, que educa o seu filho. Você colocaria, por exemplo, um cigarro na boca dele? Você ensinaria ele a fumar? Você ensinaria ele a beber? Eu não posso acreditar que existe seitas, religiões que motivam as pessoas a beber, que motivam as pessoas a fumar charuto, a fumar cigarro. Porque se eu sou pai e eu amo meu filho, jamais eu vou querer ver o meu filho vivendo uma vida tal. Deus me livre e guarde de servir um Deus que se diz um Deus e que me deixa fazer tudo o que eu quero, que me dá condições de viver a libertinagem. Ora, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso mudar o curso natural da lei, da natureza divina, como diz Romanos.
como no que se condiz ao uso natural entre o homem e a mulher. Então hoje nós vivemos muitas culturas, filosofias, afinal de tempo nós estamos numa era moderna, no século XXI. E Deus, o que ele pensa disso? Se você tem o seu filho, se você é pai, e se eu aqui coloquei em questão acerca de que um pai não vai deixar a correr, afrouxar, não vai viver ou não vai permitir que a sua casa seja um lar de anarquismo, o filho não vai fazer tudo o que quer. Imagina o teu filho com 11 anos de idade, chegando na tua casa a hora que quer, bêbado, embriagado e tendo a tua bênção. Mas existem seitas e religiões que motivam, que condicionam, que permitem. Isso é o que eu quero trazer para a sua vida. Que Cristo, em João 14,6, ele não disse ser uma religião. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas não querem aprender com a verdade. Por quê? Porque a verdade nem sempre ela caminha de acordo com a minha vontade. Normalmente, quando ouvimos uma verdade, estamos às vezes na contramão da direção desta vontade, sendo a verdade. Ou seja, a verdade às vezes ela combate contra a nossa vontade. Ela combate contra a nossa filosofia, contra a nossa razão. Então, qual é o único norte que eu posso usar com 100% de certeza que não vai ter erro? É a Bíblia Sagrada. Deixa os costumes familiares de lado. Eles são bons de certa forma, mas nem sempre são a verdade. Antigamente, as pessoas achavam que para ter sorte elas tinham que ter ferradura, elas tinham que ter pé de coelho, elas tinham que ter arruda, elas tinham que ter espada de São Jorge e pimenta para expulsar. Isso é antibíblico, é misticismo. A Bíblia condena isso, está escrito em Deuteronômio, em várias revelações da Bíblia Sagrada. Deus, ele só aceita a verdade dele como uma única bússola de direção, ou seja, o único norte. Quando a verdade de Deus, ela nos direciona, quando a palavra de Deus nos direciona, não tem erro. Eu não posso dizer o que eu acho, porque o que eu acho não importa. Só importa se o que eu acho está fundamentado na palavra. Porque se não tiver na palavra, é só filosofia. Então Deus está ensinando a renunciar. O jovem rico, ele fez tebal e clamou etzá. Ele veio até Jesus. Sim? Ele teve encontro com Jesus. Ele teve uma oportunidade. Ele ouviu Jesus. A Bíblia vai dizer que ele se aproximou e chamou Deus, o Cristo, de bom. Ele disse, bom é Deus, bom é a palavra. E ele vai fazer uma pergunta, ó. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ora, ele vai ouvir a verdade. Você quer ouvir a verdade? É aqui, ó, a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Olha o que ele pergunta. Primeiro, versículo 16. Eis que alguém, um jovem rico, aproximou-se e lhe perguntou, mestre, o que farei eu para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chama de bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, pais, respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Aí Jesus vai falar o que falta, verdade. Você quer ouvir uma verdade? Está aqui, ó. Se queres ser perfeito, vai e vende todos os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. Olha a visão raio-x divina de Cristo.
Deus observou através da visão de Cristo, que era Deus, o coração daquele jovem, que estava cheio de avareza e cheio de orgulho, porque ele queria se apresentar para Deus como alguém bom. Ele chama Jesus de bom, mas bom é a palavra que Deus atribui através de Jesus Cristo, que é Deus, ao Deus Pai, e a palavra de Deus. Aquele jovem que quer se apresentar como bom, acaba percebendo que Jesus está entrando dentro do seu coração, dentro do seu íntimo. É assim que Deus faz. Para nos curar, Ele nos confronta com a sua verdade, palavra da verdade. A palavra da verdade, como eu disse, ela vai na contramão, às vezes, da nossa vontade. Para quê? Para mudar, para transformar aquilo que outrora era ignorância em sabedoria. O ignorante, ele não quer aprender aquilo que a palavra de Deus diz. Eu aprendi que o ignorante que quer viver ignorante a vida inteira, ele se conduz pela sua própria estultice. Ele se conduz pela sua própria doutrina, pela sua própria filosofia. E quem não sabe é aquele que se conduz pela palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus não existe sombra nem variação, não existe dúvida. Quando eu prego a palavra de Deus, eu tenho que ter certeza de que ela funciona, e ela funciona. Nós já pregamos diversas vezes sobre revelação divina, e vimos, não só através da palavra, mas os senhores que são companheiros de fé já viram tantos sinais da parte de Deus. Vocês já experimentaram conosco de maravilhas, de operações de maravilhas. Tem gente na igreja que viu coisas que poucas pessoas viram na face da terra. Nós já vimos pessoas sendo curadas de câncer ao vivo. Nós já vimos pessoas vomitar sangue. Se você que está me assistindo e é da obra, diga que isso é uma verdade, porque isso você já deve ter visto. Quantos de vocês já viram pessoas vomitarem tumores dentro da obra de Deus, coisas podres? Quantos de vocês já não viram caroços desaparecerem? Pessoas dando testemunho que o câncer desapareceu. Pessoas que andaram quando a medicina de Selofá diz para elas que elas não teriam possibilidade nem mesmo de voltar a andar. Missionária Edna, evangelista Gilberto, pastora Juliette acompanharam quando nós estávamos na aldeia pregando e Deus curou uma cega de nascença. Eu vi até aqui a minha tia de Minas Gerais, ela viu milagres extraordinários quando nós pregamos na Assembleia de Deus do Bom Retiro. Uma moça com um câncer no estômago, ela vomitou quase 2 litros de sangue vivo. Uma criança que não conseguia andar lá foi correndo na igreja. Eles estavam lá na igreja. Pessoas com carócito. Deus tem feito maravilhas. Eu sirvo a um Deus que tem curado pessoas de doenças perniciosas, de peste. Não sei nem se eu posso falar isso aqui ao vivo. Escute aqui, eu estou pregando de um Deus verdadeiro, não estou pregando de um Deus falso, fajuto, de uma farsa. Só que para nós queremos viver essa manifestação da presença de Deus, nós temos que renunciar. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e não querem renunciar. Não querem renunciar ao pecado, porque o pecado virou um bicho de estimação para a sua vida. Ei, você que está assistindo essa live quer agradar a Deus. Eu tenho certeza que Deus está colocando pessoas para ouvir esta revelação. Que elefaxe patuessa. Sui canto condissa. Abre a sua sui calama. Toieteva. Não tem outra forma de ver a manifestação dos milagres do poder de Deus se não for dando a cara a tapa, se não for avançando, marchando, se não for entregando a sua própria vida por amor. O Deus de Deus tem que estar pronto para entregar a vida. Quando Deus dá uma unção para nós que somos igreja, nós temos que ter esta consciência, renúncia, é cruz, é pagar o preço da nossa chamada, do nosso ministério, nem que para isso, temendo o que faça, tenhamos que perder a vida. O que nós temos percebido nesses últimos dias, é uma igreja introvertida, ressequida,
com medo. Deus não nos tem dado espírito de medo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, de derrota. Deus tem nos dado espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. E escute aqui, meu filho, ô minha irmã, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu quero dividir com você a palavra de Deus aqui, porque é muito forte. Aquele jovem, vendo que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, prefere ficar com o seu problema, vivendo o seu engano, porque ele era dono de muitas propriedades, era dono de muitos recursos financeiros. Só que, na sonda de Cristo, quando Deus observa a nossa alma, Ele consegue examinar as intenções do nosso coração. São em tempos de dificuldade, são em tempos de perseguição, de medo, que a igreja tem que ir para cima, que a igreja tem que avançar, que a igreja tem que se levantar, que a igreja tem que orar, tem que jejuar. É de se admirar que muitos estão recuando numa época em que nós temos que avançar. Te valasse abalamando com dialabla. Soe canto com dialabla. Tu terra ma céu. Soe te. Se alegre se alelo coie de amaco. Nanto com diriglesia. Glória. Renunciar. Nós conhecemos 11 homens que foram apóstolos e que renunciaram. O apóstolo Paulo queria ir para Jerusalém. Ele sabia que ele ia ser morto. Alguém pega o cinto de Paulo e diz: se tu continuar a rota deste caminho, você vai morrer. Ele diz: ora, o meu desejo é esse. Te fala manto com essa. É ir até onde Deus tem me chamado. É ir até onde Deus tem me dado. Neva. Camando com dialama. Serra maito restia. Quando você está no centro da vontade de Deus, você tem o mesmo sentimento do apóstolo. Se for para mim ficar, tenho que ser útil para a obra. Seja para ganhar almas. Se for para mim ir, benção. Mas, no entanto, se ainda for possível pregar, ganhar almas, ainda quero continuar a boa palavra. Todos os 11 não tiveram medo da cova dos leões? Eles não tiveram medo de ser apedrejado, esquartejado, esfoliado vivo. Eles não tiveram medo de ser crucificado. Eles não negaram o nome de Jesus. Pastor, mas hoje é diferente. Não, não é diferente, não. Você quer agradar a Deus? Renuncie a sua própria vida. Foi isso aqui. Eu te provo na Bíblia, quer ver? Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que alguém ia levar uma cruz? Cruz é sacrifício, cruz é renúncia, cruz é morte. Escute isso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, vai achar. Versículo 26. Se encaixa perfeitamente ali sobre a revelação do jovem rico. Pois que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, ou na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Que agrada a Deus, que agrada a Deus, renuncia. Renuncia a sua própria vida. Renuncia a sua própria vontade. É a única forma de você agradar a Deus. Quantas vezes você teve vontades que não eram do agrado de Deus? E quando você venceu essas vontades, qual foi o sentimento que você teve? Porque a dor da tentação não é maior do que a alegria de ser provado e aprovado. É preferível passar a renúncia, carregar a sua cruz e achar a sua vida, do que desfrutar de um momento, porque momentos passam. As pessoas vão ter a percepção de quem você é através dos momentos. Os momentos fazem pessoas. Veja como foi falado aqui sobre Gideão pela minha tia. Beijo, tia, que Deus abençoe a sua vida, pastora Luísa, lá de Minas Gerais. Gideão renunciou à sua vida. Enquanto todos estavam dentro de caverna, ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Você tem vizinhos aí do lado da sua casa que, quem sabe, está dentro de está com depressão. Seja canal de bênção para essas pessoas. Se é que você pode ser, porque de repente você deu mau testemunho e você não pode nem servir como arauto. Sua casa não pode ser ambiente de destruição. Não pode ser motivação de discórdia, de infâmia para o Evangelho de Jesus Cristo. Seu lar tem que ser uma bênção. O jovem rico, ele passou em tudo. Tevacamando condiaçá, chavalabando condias. Ele foi aprovado em tudo. Só que havia algo, e Jesus não deixou passar porque ele é profeta. Quando ele olhou para dentro do coração daquele homem, já que ele cumpriu todos os seus deveres, ele disse, uma coisa ainda te falta. Jesus queria ver se ele era capaz de renunciar. O maior apego da sua vida era o seu patrimônio. Era aquilo que ele havia conquistado com o suor do seu rosto. Jesus diz, quer ter um tesouro, doe, abençoa, dê para alguém. Teva, sanando condiaça, teva coetsa. E eu vou te dizer o que aquele jovem ele fez. Ele virou as costas para Jesus. Ele foi embora. Eu já trabalhei muito em casas de recuperação, pregando muitas vezes a palavra de Deus. E que bênção que é pregar em casa de recuperação. A gente não consegue pregar. São adoradores com A maior. É uma bênção. Inclusive, beijo para todas as casas de recuperação e todos os homens de Deus que estão à frente do trabalho, assim como os monitores, coordenadores e obreiros. Deus abençoe e dê força para vocês conseguirem vencer esse vício maldito do álcool, da droga, ou das drogas, né? Creio que Deus vai levantar muitas pessoas agora nesses últimos dias. Mas guarde bem aqui o que eu tenho para te dizer, é breve, não vou avançar tanto, mas é importante. Calamando condia, seva, shubek, severva. Para você agradar a Deus, você tem que renunciar. Você tem que dizer não. Você tem que pagar com a vida. Você tem que dar tudo de si. Porque isso aqui, ó, esse pedaço de carne aqui, ele vai ficar. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, está escrito na palavra. Até para Deus restaurar o nosso... Isso daqui é pregação para depois, eu não vou falar agora não, porque senão vai trazer muita polêmica e eu vou precisar de pelo menos mais uma hora. Então deixa essa guardadinha aqui, mas depois eu vou pregar sobre isso. Amém? Sobre a carne e o sangue não herdar o reino de Deus. E ao mesmo tempo, Deus, ele
nos deu em Coríntios, a saber que nem sequer um osso, um fio, uma unha do nosso cabelo, uma unha do nosso corpo, um fio do nosso cabelo, uma unha do nosso corpo vai ficar aqui na terra. Guarde bem isso. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. O rico, o jovem, ele perdeu. E eu disse isso uma vez na igreja, a oportunidade, quem sabe, de ser o 13º apóstolo de Jesus. Porque Jesus falou para ele, vem e segue-me. Calamando com diacela plaço berreface. Se você não pode seguir Jesus, também não pode ser participante das maravilhas que ele tem preparado para aquele que é fiel. Se você não é capaz de renunciar, você também não pode receber a coroa da vida. Hoje nós pregamos sobre as 10 virgens na igreja. Meu irmão, Deus quer te levantar em tempos de crise. Deus quer fazer de você um herói da fé. Porque covarde está assim, ó. Gente que não quer agradar a Deus está assim, ó. Se você quiser ser um religioso, basta você fazer como todo mundo. Basta você viver como todo mundo. As pessoas normais, elas são referência no que fazem. Elas dormem, acordam, vivem a sua vida, trabalham, comem, bebem. Só isso. Mas existem homens e mulheres de Deus que vão além disso. Ter uma amizade com Deus vai muito além de viver a sua própria vontade. Ser amigo de Deus é renunciar a si mesmo. É pegar a sua cruz. É levantar de manhã e dizer, eu estou indo para o meu Calvário. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou carregar essa cruz. Eu vou negar a minha própria vontade. Eu vou negar a minha vida, meus desejos, para fazer a vontade de Deus. Isso é evangelho. Isso é ser discípulo de Jesus. Jesus nunca fugiu de uma peleja. Quando o leproso, calamando com diaçá, estava esperando Jesus ao pé do monte, Jesus subiu na madrugada, na alva ele volta. Quando Jesus está na frente do templo para poder ensinar, o leproso saiu do leprosário e se aproximou de Jesus e fez um clamor para Jesus. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo? Pode me purificar? Jesus, ele foi além. A Bíblia diz que Jesus tocou o leproso. Ele sabia que na lei antiga, ele corria o risco de ser excluso como um sacerdote, profeta, estar debaixo de indícia e, além do mais, de ser contagiado com a lepra. Mas Jesus tocou, está escrito isso, no leproso, e disse, eu quero te limpar, seja limpo. E ele foi purificado da lepra. Deus quer revelar o poder dele através da sua vida. Deus quer que por imposição de mãos os milagres ainda aconteçam. Deus quer que através da fé da igreja, que milita, porque esse é o tempo de nós vivermos a maior experiência de todas. Deus quer se revelar a nossa amor e paz, as nossas vidas. Nessa época nós podemos contar nos dedos, no dedo quem foi fiel. Eu estou aqui, ó, anotado quem é dizimista, quem é ofertante. Nós podemos contar nos dedos. Ser fiel em tempos normais é fácil. Isso qualquer cidadão faz. Até mendigo já entrou na igreja para dar 15 reais passando fome. Não tem muito tempo isso não. Difícil é ser fiel tendo 2 moedinhas, sendo viúvo e pobre.
Porque dá o que sobra, muita gente faz, mas dá do que tem, poucos têm coragem. Aquela viúva que entregou no gasofilaço, Jesus olhou para ela e disse para ela, ou para os que estão do seu lado ali, os discípulos, que nenhum dos que estavam ofertando uma oferta generosa ofertou mais do que aquela mulher, porque aquela mulher, de todo o seu sustento, ela semeou a sua vida, a sua fé, a sua confiança. Isso é amar a Deus. Alguns obreiros devem lembrar, quando eu preguei sobre uma revelação baseada no jovem rico, nós falamos sobre no Novo Testamento, antigamente Deus pedia parcialmente para as pessoas. No Novo Testamento, quem era fiel entregava tudo. Olha para a igreja primitiva. A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos e não lhe faltava nada. Eles eram extremamente abençoados. Barnabé entregou a sua propriedade, deu tudo nos pés dos apóstolos. A palavra de Deus diz que o menino de 5 pães e 2 peixinhos entregou tudo, a viúva pobre entregou tudo, a irmã de Lázaro entregou tudo quando ela deu o nardo perfumado, e quando Judas olhou e disse: essas coisas que estão fazendo é um desperdício, porque esse nardo milionário poderia ser dado aos pobres, para arrecadação, para alimentação deles. E a Bíblia diz que ele falava isso, não porque amava os pobres, mas porque era ladrão. E Jesus diz: os pobres vocês sempre têm, mas a mim não. Deixa, ela está fazendo isso para minha preparação. Jesus pediu tudo para o jovem rico. Ele não pediu apenas uma porcentagem. Ele diz: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí tu vai ter um tesouro comigo e segue-me. Kalama, kandu, sebedepa, sue kalaba, ticamando condiaba. Esse é o tempo de Deus separar o fiel. Esse é o tempo de Deus separar o fiel. Esse é o tempo de Deus fazer a diferença do que serve do que não serve. Você quer agradar a Deus? Nós estamos subordinados a esse tema. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Renuncia. Pedro disse: o que nós vamos fazer? Aqui no versículo posterior aqui, do capítulo 19. Porque para nós é impossível que alguém se salve. Aí Jesus diz: não, para Deus tudo é possível. Eles vão dizer: nós deixamos casa, está escrito aqui, ó. Então lhe falou Pedro no versículo 27, eis que nós deixamos tudo, te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Palavra de Deus, promessa. O jovem rico perdeu a oportunidade de ser o 13º discípulo de Jesus Cristo. E você, está disposto a renunciar? O menino de 5 pães e 2 peixinhos renunciou. A viúva pobre renunciou. Barnabé renunciou. Maria, irmã de Lázaro, renunciou. Eva mando come. Tu quero condiaça. Suetela. Se você quiser agradar a Deus, renuncia. Que Deus vai fazer de você uma potência. Agrada-te do Senhor. É o salmo que nós estamos lendo. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Primeiro, agradar a Deus. Depois, Ele vai satisfazer os seus deleites, seus desejos, suas vontades. Agora eu quero que Deus Ele faça por mim, sem no mínimo enfrentar as crises, sem no mínimo carregar a minha cruz. Carregar a cruz, pastor, sugere morte, é isso que Deus está falando. Se você quer ser discípulo de Cristo,
esteja pronto a ir para o Monte Gólgota, esteja pronto a ser sacrificado. Ele diz: eis que eu vos envio como cordeiros, bebê de ovelha, em meio aos lobos. Se você não está pronto para ser discípulo de Deus, fique em Jerusalém. Deus não vai te julgar por causa disso, mas agradá-lo você não vai. Quem é aquele que agrada a Deus? A Bíblia diz que é aquele que ouve a minha palavra e que obedece. Rapidamente, para a gente seguir aqui, o horário está avançado. É diferente pregar na live, né? Sou um pastor que gosto de andar pela igreja, dar aqueles berros, e aqui eu fico um pouco limitado, porque eu tenho algumas limitações aqui, mas eu creio que Deus está falando nessa noite. Quem está sentindo a presença de Deus, dá um glória aí. Abre essa boca para adorar. Abre essa boca para dar um glória. Adora Ele, lava a mão do conde assar. O importante é que a palavra de Deus seja pregada. Amém? Escute isso. Nono passo para quem quer agradar a Deus. Perdão. Você está disposto a perdoar? Pastor, explica direito. Eu vou lhe explicar. Abra comigo lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Primeira João, capítulo 4, versículo 20. Eu vim quente hoje para pregar a revelação de Apocalipse. Fresquinha. Meditei sobre ela na tarde, quando foi antes dessa live, Deus falou, continue naquele tema. E nós vamos pregar no domingo, amém? Obedeci a palavra de Deus porque eu entendi que a vontade de Deus ela é perfeita. E jamais quero contrariar o meu Pai. Você achou aí? Acompanha comigo aqui, 1 João 4, 20. Diz assim, ó. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Muitas pessoas estão presas na mágoa, estão amargurados. O coração está entulhado de mágoa, de ódio, de vingança. Mas a Bíblia está dizendo que para mim agradar a Deus, eu tenho que perdoar. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama a Deus, tem que amar também ao seu irmão. Você ama a Deus? Você tem inimigos? Você tem pessoas que você não gosta? Isso se chama raiz de amargura. Você precisa jejuar. Essa casta de demônio que persuade a sua mente, o nosso maior campo de batalha é o cérebro, é a mente, é a alma. É aqui que as nossas emoções elas estão todas inseridas. Quando nós estamos magoados ou com raiva ou com ódio, nós podemos ser motivados à vingança, a fazer mal às pessoas, a denegrir a imagem dela, a perseguir, até mesmo a matar. Só que esse é o ministério de Satanás, que é um mentiroso. O ministério de Cristo é o amor, é o perdão. Se você diz que ama a Deus,
Tem gente que fala, Deus, eu te amo, mas tem ódio no coração, tem mágoa no coração, tem ressentimento no coração. Como você pode dizer que ama Deus, meu irmão? Tem gente que faz mal para a própria família, para a parentela. Eu já atendi pessoas que fizeram mal para a sua própria casa, para a sua própria família. Motivados pela vingança. E a vingança nada mais é do que uma mágoa que você nutre no coração. Eu falei isso uma certa vez e vou repetir. Magoado, a pessoa que motiva a mágoa, ainda que seja por motivos coerentes, entre aspas, ela faz mal só para si mesma. Ela que não come bem, ela que não dorme bem, é ela que fica com esse sentimento de ódio, de vingança. E você quer o mal da pessoa ou das pessoas, você está fazendo mal para você mesmo. Jesus, ele disse, se alguém diz me amar e odeia o seu irmão, esse não me ama. Esse é mentiroso. Eu li aqui para vocês. Essa é a grande verdade. Sabe quantas pessoas eu já atendi? Muitas pessoas até tiveram um certo ressentimento da minha própria vida e eu respeitei elas, sem ficar magoado. Por quê? Porque eu sou um pastor. E o pastor, ele tem o dever de carregar a cruz. O pastor tem o dever de carregar a cruz. Ele pode sofrer. Ele pode ser machucado, é a cruz. Uma coisa que o pastor tem que ter na sua vida é um coração perdoador, misericordioso. Eu abro uma observação. Pastor também tem que ser sigiloso. Homens e mulheres de Deus que têm um ministério, vocês que são evangelistas, missionários, vocês que são presbíteros, bispos, apóstolos, as vidas, quando elas chegam até nós para serem atendidas, elas procuram em nós socorro, elas procuram em nós confiança, afago, elas procuram em nós a imagem de Cristo, pela falta de confiança que existe numa sociedade corrompida. Quando você atende uma pessoa para curar uma ferida dela, você tem que levar esse atendimento até o túmulo. A não ser que ela lhe dê liberdade de testemunhar. Porque senão, somos mentirosos. E muitas vezes, algumas vidas vão chegar magoadas até conosco. E nós temos que ter um coração misericordioso, perdoador. Você quer agradar a Deus? Se o seu intuito for ter razão, se o seu intuito for querer ver vingança, se o seu intuito é querer que Deus se revele, que prove que você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você já está errando aí. Porque a Bíblia ensina que se teu inimigo tiver fome, você tem que dar comida para ele. Se ele tiver sede, você tem que dar água para ele. E fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça e encobrir uma multidão de iniquidade. Você quer ter vida? Seja perdoador. O horário se avançou. Eu não posso ir muito mais além. Mais 5 minutos. Aí nós vamos orar. Eu ainda vou ter que pregar mais uma vez subordinado esse tema. Porque nós temos aí pelo menos mais 3 revelações, né? Ouça isso. Ouça isso. Mateus capítulo 6, versículo 14. Olha que forte.
É praticamente um culto de doutrina, né, em revelação. Privilégio das lives, né? Porque no culto a gente tem mensagens evangelísticas e nós pregamos brasa e cuspimos fogo, né? Mas aqui nós temos liberdade de bater um bom papo, de ensinar. Isso é uma bênção. Isso nós só fazemos nos cultos de doutrina. Então aproveita esse tempo, porque em breve nós vamos voltar. E esse é o tempo de nós nos enchermos e nos alegrarmos. Você é adorador de verdade, homem e mulher de Deus? Você quer agradar a Deus? Eu estou ensinando aqui segredos que vão valer para toda a sua vida. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Mateus capítulo 6, versículo 14. Ser perdoador. Quer ver? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai também vos perdoará as vossas ofensas. Quer viver uma vida limpa, sem culpa, sem condenação? Você quer? Está aí um segredo. Perdoe. Amém? Vamos para a 10ª aqui e última. Depois nós só vamos ficar devendo aí 2 tópicos. E vai ser muito forte. Esses 2 últimos eu deixei por último porque eles são filé mignon da revelação. E eu garanto para você que vai mudar a sua vida. Amém? 10º passo, ser fiel. Uma pergunta. Você é casado? Você tem amigos? Você tem pessoas de sua confiança? Como você ficaria se você fosse traído por essas pessoas? Pensa na pessoa que você compartilha da sua confiança. Vou dar aí alguns segundos. A pergunta é: como você se sentiria se você fosse traído por esta pessoa? 10º passo é ser fiel. Deus tem encontrado poucas pessoas fiéis. Por quê? Porque nesse mundo, esse mundo de hoje, moderno, as pessoas elas querem viver um momento. Para elas, o que basta é agora. É por isso que muitas pessoas fazem planos e projetam sem direção divina e executam sem a direção divina. Por quê? Porque perderam o temor de Deus. Ser fiel é um atributo de quem é adorador. Eu poderia falar aqui sobre milhares de pessoas que foram fiéis, mas eu vou falar de uma única pessoa. A palavra de Deus diz que Deus encontrou um homem por nome de Jó. Você já ouviu inúmeras vezes a palavra, a revelação. Você já viu filmes, já ouviu pregadores, mensagens, já pregou sobre essa palavra. Jó, ele era um homem íntegro. Jó 1:8. Fiel. Temente a Deus, desviava-se do mal. Podre de rico, dono de quase todo o Oriente, um influenciador, formador de opinião, um exemplo, ícone, pessoa prestigiada, o homem mais importante da sua época dentro do seu tempo, na cidade em que vivia. Um homem que tinha tudo nesta vida que alguém gostaria de ter. Presença de Deus. Era fiel, como nós dissemos. Ele era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Pai de 10 filhos lindos.
uma esposa, creio eu que linda também, abençoada, proprietário de gado, tinha funcionários a perder de vista, inúmeros poços, comercializava carne, leite, queijo, dono de uma agropecuária invejável dentro do seu tempo. E era um homem que tinha compromisso com o altar. A Bíblia diz que de madrugada ele sacrificava. Ele sacrificava pela sua família, pelos seus filhos. E enquanto ele sacrificava, o texto diz que os filhos de Deus estavam ali buscando a Deus e Satanás estava ali, ao derredor, na fila. E Satanás propôs uma guerra, e você conhece bem, vamos cortar essa parte. Resultado. A parte mais linda de tudo isso é o que está escrito em Jó capítulo 1, versículo 8. Deus olha para Satanás e diz: observaste tu o meu servo Jó, homem fiel, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Que privilégio, hein? Isso não é o Tiago, não é a Juliette, não são os demais santos obreiros ou qualquer outro da época dele, que estava trazendo, não era um testemunho humano, era Deus que estava dando testemunho de Jó. Será que hoje Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele pode dar esse mesmo testemunho da nossa vida? Na íntegra, no íntimo, você sabe bem o tipo de vida que você vive, como você vive, aonde você vive. Eu fiz uma pergunta para você no começo. Se você tivesse grande confiança em uma das pessoas que você mais ama nesta vida e ela traísse você, como você se sentiria? Como você ficaria? Salmo 101, versículo 6, eu encerro aqui. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, com ele. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Que lindo, né? Deus está à procura de fiéis. Você quer agradar a Deus? Seja fiel. Seja fiel. Não queira enriquecer de forma ilícita. Talvez algumas pessoas não sabem, mas jogar na loteria é pecado. Deus, ele não se agrada. Você tem que enriquecer com o suor do seu rosto. Amém? Não é fazendo a fezinha lá na lotérica que você vai agradar a Deus. Pelo contrário, você vai aborrecê-lo. As pessoas fizeram sorte com as vestes de Jesus. Sansão brincou muitas vezes com os jogos de sorte e a Bíblia diz que ele se deu mal. Amém? Eu tive um anfitrião aí na família que eu o amei sem o conhecer. E a grande tristeza que eu tive ao saber, um parente lá no interior de São Paulo, ele morreu, não sei, está vivo em algum lugar do planeta, se estiver vivo está muito velho, sem eu conhecer. Mas eu fiquei sabendo que ele tinha um problema com jogo, com vício de jogo. O jogo, ele é uma maldição nesse sentido. Quando ele é para jogo de sorte. Amém? Você quer ser fiel?
Quero convidar você a orar. Nós estamos pregando uma palavra suave. Estamos pregando aqui uma mensagem para reflexão. Estamos pregando uma mensagem para você e para nós todos cairmos na real. Você quer agradar a Deus? Negue a si mesmo. Você não agrada a Deus procurando desculpas para não fazer a obra nem a vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que para comer tem muita gente indo para o mercado. Para resolver problemas. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai enfrentar fila para pegar dinheiro no caixa eletrônico, para ir na lotérica. Se Deus ele julgar tudo isso, enquanto temos vidas aí sofrendo, e nós, como homens de Deus, escute isso, eu vou encerrar aqui. Você é fiel, você quer ser fiel? Porque os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra. Pastor, estamos em quarentena, respeito, mas você é oficial, você é obreiro. O mundo está em quarentena, os médicos estão dentro dos hospitais. Morreram centenas deles em função, e muitos deles nem conhecem a palavra de Deus, porque eles juraram sobre a sua camisa que seriam homens que trariam vida às pessoas. Tem muita gente que está trabalhando dentro de um mercado. E eles estão lá para nos servir. Policiais estão na rua fazendo o trabalho deles para trazer segurança à cidade. E nós, a igreja do Senhor, nós que temos uma unção sobre a nossa cabeça, tefacamando condiaça. Jesus fez discípulos para salvar o mundo. Quem é que nós estamos salvando? Fala para mim. Os meus olhos estão a procurar os fiéis da terra. Quem é o fiel? Que renuncia. Porque aquele que perder a sua vida vai ganhar, o que ganhar vai perder. Esse é o fiel. Quem é o fiel? Fiel é aquele que entende que não adianta ganhar a vida, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você quer ser fiel? Então perdoe. Você quer ser fiel? Então renuncie. Você quer ser fiel? Seja como Jó. Não pare de adorar porque as coisas estão ruins, porque as coisas não estão dando certo. Hebreus 13, aqui eu encerro. Vocês creem que eu sou um profeta de Deus? Porque se não for através da palavra, Deus vai dar sinais para vocês. Deus vai dar Deus vai dar sinais para vocês. Vocês podem respeitar as regras e ainda assim serem homens de Deus em tempos de dificuldade, de crise. Vocês podem respeitar as autoridades e ainda assim serem a mão de Deus, os olhos de Deus, o ouvido de Deus, o coração de Deus. Hebreus, escute isso. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 16 e 17. Não negligencieis igualmente a prática do bem e mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles,
pois velam por vossa alma, como quem devem de prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, eu sei a responsabilidade que eu tenho como pastor, de ser o teu guia. A igreja, ela foi levantada para servir a Deus em tempos de crise. Daniel, ele preferiu ir para a cova do que deixar de orar 3 vezes ao dia. Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram entrar dentro de uma fornalha ao se prostrar diante da destruição, diante da idolatria. E você, o que vai escolher? Se eu fosse você, eu renunciava e permanecia fiel. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua igreja, teu povo, teus amigos, meus irmãos em Cristo, teus filhos. Eu quero abençoá-los. Porque eu sei, meu Deus, que muitas almas estão gemendo, chorando. E nós, ainda como sacerdotes, ainda que alguns de nós estejam sangrando e vivendo da mesma sorte, o nosso dever é carregar a cruz. Não é recuar, é seguir Jesus. E é isso que nós queremos, te seguir, Pai. Por isso, eu peço que o Senhor guarde o teu povo, guarde os que estão vivendo uma vida de renúncia, os que querem viver, ainda que não estão vivendo, mas que estão dispostos a fazer o que é certo. Guarda, Senhor, aqueles que entenderam que o Senhor está à procura dos fiéis, que este povo ele possa entender, que o Senhor possa se revelar, se a palavra que eu estou pregando, ela é verdade, se esse é o desejo que está no teu coração, que o Senhor visite a cada um que precisa ser visitado nesta noite, despertando-os, como eu falei hoje. As virgens, nós tínhamos as que estavam com azeite e as que estavam sem azeite. Nós tínhamos 10 virgens, 10 lâmpadas, 10 cântaros, mas só 5 azeites. Quando voltar o noivo, e sabemos que o Senhor está para voltar, esperamos que essa noiva esteja com azeite, esteja cheia da tua presença e do teu Espírito Santo. Eu abençoo a todos, em o nome de Jesus. Amém. Antes de dar a bênção apostólica, domingo nós vamos ter a ceia. Amém? Vou fazer a participação com os obreiros que estão sempre comigo em todos os cultos. Nós estamos tendo culto normal de quarta, de sexta e de domingo, né? Não tão normal como gostaríamos, né? Um culto feito com um período de oração e uma breve palavra. São 45, 50 minutos de culto, no máximo 1 hora. Não passa disso. O limite máximo normalmente é das 7h30 às 8h30. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estão vendo essa live. Algumas pessoas até consegui ver hoje, né? Normalmente eu não vejo, viu? Por isso que eu não falo. Só aqueles pastor paulista, mas que é matuto. Tecnologia para mim é só para me trazer a mensagem de Deus. Amém? O negócio aqui com vocês é pregar a palavra. É continuar ensinando, fortalecendo na fé. Mais um beijo para o nosso querido pastor Marcos, para nossa querida pastora Luísa, a todos os seus familiares. Amém? Muita saudade de vocês. Aos nossos amados que estão sempre conosco, né, querido irmão José, o diácono José também, a todos os obreiros. Se eu for recitar aqui, são muitos, né? A Luciana, que está também aí conosco, que Deus abençoe muito nossa filha na fé, né? Tem sido bem cuidada pelo pastor Marcos, ao nosso primão aí, o Rafa, obreiro da obra, que Deus abençoe aí todos vocês. Amém? Deus abençoe a irmã Rosa, Deus fique aí no aguarde, que Deus possa
esta semana completar a sua boa obra, que eu creio que ele vai completar, tá? Nossa querida Silvana também, né? Forte abraço. Essa mulher de Deus que está lá em Minas Gerais agora, também foi uma obreira, uma mulher de Deus que ajudou a gente aqui nessa obra. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Silvana? Amo a sua vida e a sua família. Bastante saudades também. Bom, enfim, nós vamos encerrar, tá bom? Domingo, eu vou estar pregando a revelação do Apocalipse. Ela já foi composta por Deus, eu vim para pregar, só mudei porque Deus mandou, sou submisso à vontade de Deus, como a gente sempre ouviu daqueles que são mais sábios do que nós, e aprendemos, né, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, domingo, nós vamos fazer a Santa Ceia, tá? Com os obreiros que estão conosco nesse período, e você que por motivo de força maior não está podendo estar conosco, nem congregar, nós vamos aqui fazer uma oração ungindo o azeite, o vinho, perdão, e o pão. Peço que você tenha aí no domingo, já que você não poderá estar conosco, em mãos aí o vinho e o pão. Eu vou consagrá-lo, vou abençoar e vocês têm a bênção do Senhor para poder participar da ceia. Nós não podemos deixar de cear. A Bíblia ensina que nós devemos fazer isso até que ele venha, com corona ou sem corona. Amém? Deus abençoe a todos. Queria falar alguma coisa, pastor? Não? Que Deus abençoe, nós vamos encerrar então. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, faça sobre ti resplandecer o teu rosto e a tua luz. Que Deus te abençoe, tenha misericórdia de ti, que ele te guarde no ir e no vir, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, a noiva do Cordeiro, diz. O nosso lema é santidade ao Senhor, porque Deus, ele é fiel. Nunca olhe o momento, esperem sempre o resultado final. Fazendo assim, somos mais do que vencedores. Dedo de profeta, voz de profeta, autoridade de profeta. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, porque Jesus, ele está voltando. Este território é meu, o céu é meu e a nossa família é de Deus. Lealdade ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Beijo, amo vocês. Beijo para todos os oficiais do altar, saudade de muitos, né? Sei que muitos de vocês estão aí na zona de perigo. Vocês, eu aconselho que permaneçam aí na posição, nós vamos estar trabalhando, tá bom? Continuem aí firmes, porque Deus, ele nos garante a vitória, tá? Vocês que estão aí na audiência dessa programação, que Deus abençoe. Sexta-feira tem uma mensagem forte, né? E no domingo, Santa Ceia do Senhor, com um forte culto sobre escatologia, tá? Sobre o Apocalipse. Até a sexta-feira, se Deus assim permitir. Fique na paz, em nome de Jesus.